Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Obrigado por você ter tido a curiosidade de ter parado aqui para ver esse vídeo. Eu ia começar aqui o estudo aqui de teclado e veio algo na minha mente. E eu confesso para você que eu falo aquilo que eu acredito. E no ano de 2000, me faz lembrar que no ano de 2005, Deus havia nos dado a graça de estar de frente de um evento que foi marcante na nossa cidade, Travessão Camamu, Bahia. Hoje a rede social nos dá essa liberdade de falar para o mundo todo, por isso que eu estou especificando o lugar, né? E no ano de 2005 nós iniciamos um evento chamado Marcha Travessão para Jesus, né? E fizemos uma marcha Travessão para Cristo, um evento chamado Marcha Travessão para Cristo. E começamos ali por volta do ano de 2005, 2006 e 2007. No ano de 2007, eu estava sentindo assim que eu estava de frente, eu estava fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu estava sentindo que aquilo estava agradando o coração de Deus. Me faz lembrar quando a gente, nos anos anteriores, nós passávamos pelos bairros novos lá, bairro Novo, né? Um bairro que tem um bairro muito carente que tem lá em nosso povoado. E eu via muitas pessoas pedir, olha, passam lá na minha rua, fazem lá oração na minha rua, que nem foi no ano passado. E aquilo foi marcante, porque a gente viu ali, naquele momento, a semente daquilo que nós plantamos começando a brotar. E 2005, 2006, 2007. E no ano de 2008 seria um ano político, né? Seria um ano em que haveria eleição para prefeitos e vereadores. Neste ano de 2005, 2006, 2007, eu não sabia nem o que era política. Eu não sabia nem o que era eleição. Eu não sabia nem o que era isso, né? A gente chegava lá, votava, dizia que era nossa obrigação de cidadão, de exercer a democracia, um negócio desse. A gente chegava lá, votava e beleza. Eu fui começar a entender sobre o que é política, a influência em que a política ela reflete em nossa vida. Eu fui entender sobre isso no ano de 2015, quando eu estava fora do meu estado, bem longe, né? E eu fui entender na íntegra, fui entender diretamente na minha vida a importância da política, a importância do cidadão, né? Se interessar, pesquisar, conhecer o que é de fato política, né? E voltando aqui para 2007, nós estávamos fazendo ali o terceiro evento, começamos em 2005, em 2007 era o terceiro evento, e uma uma irmã, né? Uma irmã me chama e me coloca dentro da... Eu fui super educado, ela, Rodrigo, eu preciso conversar com você agora. E eu prontamente fui educado em dar atenção no meio da correria ali, no meio do evento ali, eu fui educado em dar atenção àquela irmã. E eu adentrei no recinto dela, né, na lanchonete dela, lá no fundo, ela me levou lá pro fundo, ela me levou lá para trás e me disse bem assim, olhou pra minha cara e falou assim, Rodrigo, você está interessado em se candidatar em alguma coisa no ano que vem, não tá? Isso seria 2008, né? 2008 seria, se eu não estou enganado, seria um ano eleitoral. Eu, como? Não estou entendendo. Se candidatar em quê? O quê? Eu não estou entendendo o que você está falando. Na minha ingenuidade, na minha inocência, eu não consegui entender o que ela estava falando. Ela, não me engane não, que eu sei que você está interessado. Ou seja, essa minha amiga, essa minha irmã, ela, naquele momento ali, ela julgou que eu estava de frente daquele evento, me desgastando por aquele evento, porque eu teria interesse em me candidatar a prefeito, a vereador, né, no ano seguinte, que era o ano eleitoral. Por isso que eu estava de frente daquele evento em 3 anos consecutivos.
Mas deixa eu ler aqui no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, que nos diz assim, me acompanha aí. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Provérbio 29:2 também diz assim. Quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Eu confesso para você que se eu tivesse o entendimento, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje no ano de 2025, eu teria recebido aquela palavra como uma profecia e entendido que aquele evento se tornaria um ministério para a minha vida naquele lugar. Pena que alguns anos depois que eu fui entender, né? E nós passeávamos pela rua ali, orando pela vida das pessoas. E, queridos, nós lemos aqui que Deus ele nos coloca em evidência quando Ele diz que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Quem é que vai aprontar uma comida e não vai colocar sal? É horrível uma comida sem sal. Quem é que vai andar no escuro e não ter uma lanterna, uma lamparina, um fifó, alguma coisa para clarear o seu caminho? Olha em que posição Deus ele nos coloca, de luz e de sal. Então eu entendi através dessa palavra que não só na igreja, não só no ambiente fechado, mas em todas as áreas, em todos os departamentos, em todos os lugares, Deus quer o seu povo, Deus ele quer os seus servos, Deus ele quer os seus filhos governando, liderando, mostrando a justiça de Deus através da sua vida. Mostrando a forma correta em que devemos governar, mostrando a forma correta em que devemos conduzir o bem comum da sociedade e do povo. Então eu entendo que a política também é lugar de crente. A política não é lugar para o crente revelar-se e acabar se corrompendo, mas a política, esse espaço também é para você, como servo de Deus também, ser luz, ser sal. A gente consegue representar essa missão que Jesus Cristo nos deu em várias outras áreas, na igreja, em casa. Por que não na política? Por que não na sua empresa? Por que não no seu trabalho? Por que não na rua? Por que não no campo de futebol no meio dos seus inimigos? Você tem que ser diferente, ou melhor, você tem que fazer a diferença para a glória de Deus. E nós vemos aqui em Provérbios também, 29:2, que diz: quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora. Quando o ímpio governa, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Aí talvez você tenha dito para mim, você está dizendo para mim, senhor Rodrigo, mas aqui na minha cidade tem um prefeito que tem sido uma vergonha municipal. E aí? A Bíblia diz que esse aí, em breve, será lançado fora e será pisado. Vai vir o dia de humilhação, vai vir o dia de vergonha, vai vir o dia de frustração para a vida dele, porque ele não honrou a palavra de Deus e não honrou o lugar onde Deus colocou. Vai chegar o dia de vergonha, vai chegar o dia de humilhação, vai chegar o dia do juízo de Deus para a vida dele. Não se preocupe, não será esquecido pelo Senhor. Deus ele vai alcançar esse, Deus ele vai tratar com esse frente a frente, porque ele é justo, ele é juiz. Amém? Então eu estava aqui pensando e vou trazer também aqui no meio dessa mensagem para acompanhar, para embelezar mais ainda o que eu estou falando dessa pastora. Vou estar colocando também aqui a referência dela para você estar acompanhando, seguindo-a, né? E você tirar suas próprias conclusões. Nós que passamos anos e anos orando, jejuando pela nossa nação, pelas nossas lideranças. Rodrigo, tu está falando isso porque tu é da direita, da esquerda? Não, nós temos feito isso, eu tenho feito isso há 25 anos. É orar pelo meu Brasil, orar pela minha nação. Hoje que eu vim entender de verdade porque eu devo orar de verdade agora e pegar seguro nessa peleja.
Nós não devemos entregar a nossa nação, nós não devemos entregar a nossa cidade, nós não devemos entregar a nossa família, nós não devemos entregar a nossa vida para o governo de Satanás, porque é espiritual, querido. É espiritual. Eu preciso que você entenda isso. Talvez alguns não vão entender, mas outros irão entender. Precisamos, ano que vem, ano de 2026, será um ano eleitoral, onde a chave, mais uma vez, será confirmada ou será entregue na mão daquele o qual abrirá as portas para o Senhor governar. Porque a Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo aquele que está na frente está debaixo do temor de Deus. O povo se alegra, a paz, a prosperidade, a bênção do Senhor. Haja vista que o cenário está sendo formado para o anticristo, porque se levantará um homem, que trará a normalidade e trará a estabilidade para a raça humana da terra. Esse se chama o anticristo, que virá antes de Cristo, Mas esse é um assunto que poderemos falar em outra situação, mas será em um cenário político. E você deve aproveitar a oportunidade, o tempo que você tem naquele lugar, para quando você sair de lá, para quando você não for mais eleito, não importa, você deixou seu legado lá. Eu deixei a luz lá brilhando, Então, veja esses 2 vídeos, que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus, ok? Tchau, tchau. Acompanhe os 2 vídeos. Eu te peço humildemente que você acompanhe os 2 vídeos. Tchau, tchau. Deus abençoe a tua vida. Evangelista Rodrigo Reis. Diz que os crentes não devem se meter na política, é o diabo que não quer esta influência. Nós temos que ser atuantes em todas as esferas de influência da sociedade. Não podemos entregar as montanhas ao diabo. Nós temos que ser proativos e ouvir a Deus para cumprir a nossa missão. Precisamos de Daniéis, de Josés, de Estéres, nas câmaras legislativas, nos tribunais, nos gabinetes executivos. Deus está chamando seus filhos para servirem na esfera pública, não para comprometerem sua fé, mas para serem sal e luz. Se a nação está debaixo de maldição, essa maldição vai lhe atingir. Suponhamos ter uma nação de um presidente, dar toda a brecha para Satanás invadir e prejudicar a nação, maldições nacionais. Mas você é um cidadão, você é afetado. Quando nós temos proclamado ano após ano, década após década, o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação, por direito de redenção, nós estamos pensando o quê? Estamos exercendo a nossa autoridade, emitindo decretos sobre a nação, dizendo que a nação pertence a Jesus Cristo. Há um grande preço quando não exercitamos a nossa autoridade sobre a nação.